Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para as orientações das nossas atividades previstas para essa tarde. Vamos dar uma olhada na nossa agenda do dia, o que nós teremos aí como atividade permanente, né? A leitura da agenda do dia. A leitura será feita pela professora, tá? Eu deixarei no WhatsApp a leitura muito interessante de um livrinho para vocês. Vamos ver o calendário, ok? E como atividade, faremos aí no ler e escrever, ok? Então, vamos continuar trabalhando com o projeto Confabulando com Fábulas na página 190, atividade 3B. Em matemática, vamos ver algumas atividades envolvendo números, ok? Então, primeiramente, vamos ver aí o nosso calendário. Vamos lá. Hoje é 18 de junho, então, 18º dia do mês, né? Teremos aí mais 12 dias pela frente para estarmos encerrando o mês de junho. Já passamos aí da segunda quinzena, você se recorda o que é quinzena? É um período de 15 dias, né? Então, se hoje é dia 18, né? Passamos a mais 3 dias da quinzena, ok? Então, aí dentro de 2 dias, olha só, amanhã será sábado, depois de amanhã, domingo. Aliás, daqui 3 dias teremos o início aí do inverno, a estação mais fria do ano. Você gosta do inverno? Ah, eu vou ser bem sincera, eu prefiro o verão, tá? O inverno é muito frio. Bem, mas vamos lá para o que interessa, tá? Vamos aí para a página 191 do nosso Ler e Escrever, né? Vamos trabalhar com a atividade produzindo uma fábula. Bem, na verdade, na última semana, eu pedi aí para vocês fazerem comigo a atividade da página 190, que fizemos a atividade 3A, né? Nós comparamos aí o início das fábulas, né? Aliás, eram uma fábula com 3 versões diferentes, né? E aí alguns de vocês gravaram um vídeo, alguns, né, atenderam meu pedido, ficaram aí com um ponto positivo, enquanto outros até hoje, infelizmente, não me enviaram ainda, né? Bem, mas ainda eu vou dar aí uma colher de chá, né? Então, eu vou deixar aí para quem não entregou o vídeo, quem não fez, para que faça e me entregue hoje no final da tarde, tá bom? Se não quiser, se não se sentir à vontade para mandar no nosso grupo, pode mandar no particular, combinado? Então, vamos lá. Critérios de revisão e avaliação da fábula. Olha, para desenvolverem essa atividade, vocês têm que serem, assim, muito honestos, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí uma tabela, né? E aqui nós teremos alguns critérios a seguir, tá? Tem algumas perguntinhas, né? E aqui vocês têm as alternativas, ok? Então, vocês têm que responder aí de forma bem criteriosa mesmo. Então, vamos lá. A fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Então, se você não fez ainda, se você não recontou a fábula Raposa e as Uvas, você deve escrever aí no seu caderno, recontar, né, a sua fábula, tá? É claro, com base nessa fábula que nós vimos. Nós vimos a Raposa e as Uvas com 3 inícios diferentes. E aí eu pedi para você fazer o reconto dessa fábula com as suas próprias palavras, não era para fazer a cópia, né? Então eu recebi aí de vários alunos, publiquei algumas no próprio grupo, né? Então é importante que vocês participem, tá? Então se você não fez, você vai fazer. Essa atividade do reconto da fábula foi desenvolvida no dia 11/6. Então olha aí no seu caderno. Se não estiver pronta, né, é porque você não fez. Então, você tem que recontar aí, leia as 3 versões e depois faça no seu caderno. Se você quiser, olhe no YouTube aí, encontre o vídeo, tá? O vídeo explicativo
tá? E quem não assistiu o vídeo, né, teve gente que participou comigo online, né? Os que participaram online, eu tenho certeza que fez, e aqueles que me enviaram também, né? Então, para você responder essas questões, você deve ter feito atividade no caderno. A fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Então, você vai colocar aqui, sim ou não, tá? Se você tiver dúvida, peça e ajuda para um familiar. Leia, né, a sua fábula, o reconto da sua fábula e peça para eles te ajudarem. Sim ou não, né? Ou mais ou menos. Então, aqui eu quero que você comente. Se você colocou sim, vai comentar por quê. Se não, por quê. Se for mais ou menos, você comenta aqui, né? Ah, ela apresentou mais ou menos a finalidade. Qual é a finalidade de uma fábula, né? Então, pensa aí. 2. Apresenta um ensinamento ou uma crítica com ou sem humor? Você sabe que a fábula, né, ela tem a moral, né? O que seria essa moral? Seria uma lição, um ensinamento, né? Às vezes, essa moral, ela está bem explícita, ou seja, ela está evidente, né? No final. No final, a gente coloca assim, moral, né? E escreve a moral. Qual é a lição? Às vezes, ela está implícita. O que seria isso? Quando a gente não vê ela escrita lá, moral, mas a gente lê e compreende, né? A lição que aquele texto nos deu, né? Que a gente consegue aí aplicar na nossa vida cotidiana. Então, você vai analisar aí. 3. A fábula possui, vamos ver, personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história. Então, aí, as personagens que você usou, né? Você acha que elas têm características que ajudam aí a gente entender, né? Por exemplo, a gente já viu aí que um animal que é considerado, né, muito esperto, como a raposa, né? Será que ela tem essas características mesmo de tão esperta, né? De levar vantagem? Então você vai responder aí sim ou não, ou mais ou menos, e comentar o porquê. O porquê você achou isso, tá bom? Letrinha B. A fábula possui apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história. Então, na fábula que você recontou, você conseguiu perceber, né, que há essa apresentação? Apresenta as ações que foram desenvolvidas pela personagem, né? Então, quem vai ler o seu reconto da fábula, consegue entender aí quais as ações que a personagem teve? Sim, não, mais ou menos e por quê, né? Esse comente seria o porquê, tá? Então você vai justificar aí, vai explicar. Bom? E a letrinha C. Moral presente em a fábula possui. C. Moral presente em algum lugar do texto. Então essa moral você colocou lá no final, né? Moral e recontou, ou você apresentou essa moral de forma implícita, por meio da voz do narrador, né? Ou até mesmo por meio da voz da personagem que você colocou no seu texto, tá? Então, preciso de muita sinceridade aí. Ao final, você fotografa, porque essa atividade, ela vai exigir o quê? Respostas pessoais. Nem tem como eu mandar para você, né, a correção com respostas corretas, porque cada aluno vai desenvolver aí as suas respostas pessoais, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para a matéria de matemática. Vamos ver o que temos aí para hoje, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês e vou deixar a foto, né? Vocês vão copiar a atividade no caderno de vocês, tá? No caderno do quê? De matemática, tá? Português é no ler e escrever. Matemática, vocês coloquem a data e vamos aí, né, copiar as atividades. Número 1. No aniversário de Paulinho, ele foi com o pai a uma loja de material esportivo.
e comprou estes produtos. Então, o Paulinho aí, né, bem entrosado, gosta aí do mundo de esportes, né? E de presente de aniversário, né, ele quis comprar produtos relacionados a esportes. Então, o que ele comprou? Vamos verificar aí. Faça os desenhos, caprichem aí no caderninho de matemática. Ele comprou um short por R$ 30, tá? Um skate por R$ 122. Uma camiseta por R$ 45. A bola custou R$ 55. A chuteira custou R$ 110. E o par de meias custou R$ 12. Tá? Então, nós observamos aqui que os preços estão aí unitários, né? O preço de cada uma das peças, cada um dos produtos, ok? Então, você vai copiar aí, você vai desenhar, colocar os preços, tudo mais, e depois você vai copiar a pergunta. Letrinha A, qual a diferença entre o preço do skate e da bola? Então, a gente observa que o skate custa R$ 122. Qual é o preço da bola? R$ 55. Mas se eu quero saber a diferença, né? Eu vou fazer o quê? Uma comparação de valores, né? Qual é mesmo a operação que eu uso para comparar qual produto é o mais caro, qual é o mais barato, né? Claro, se eu olho, eu vejo que o skate custa mais caro, né? Mas quanto mais? Né? Qual o valor a mais do preço da bola? Então, quer saber qual a diferença. Então, eu já expliquei muitas vezes qual é a operação que nós utilizamos aí para descobrir a diferença de preços, tá bom? Então, utiliza aí o espaço aqui, né? O espaço aqui não, o espaço no seu caderno mesmo, né? Porque vocês não têm a folhinha, tá? Não precisa me mandar mensagem, professora, não tenho a folhinha. Ninguém tem, tá? Eu tenho aqui o arquivo no meu computador, mas vocês vão copiar no caderno, combinar? Letrinha B. Quanto foi gasto se somados roupas e calçados? Quanto foi gasto se somados roupas e calçado? Então, a gente vê aqui que de roupa tem o quê? A bermuda, então tem o preço da bermuda, se atente aí. A camiseta, né? A meia também faz parte do vestuário, né? O par de meias e as chuteiras. Então, se você somar, né, esses 1, 2, 3, 4 produtos, né? Quanto será gasto? Quanto foi gasto? Tá? Então, você copia aí a pergunta, faça a conta no seu caderno e coloque a resposta logo abaixo, tá bom? Letrinha C. Qual a diferença? Ai, meu Deus, que operação. Que operação é essa, né? Qual a diferença de preço entre o presente mais caro e o mais barato que Paulinho ganhou? Então, eu tenho que observar aí, né? Qual é o maior valor? Qual é o produto de maior valor que eu encontro aqui? E qual é o produto de menor valor? Né? O que custa mais barato. Então, se você tem que calcular a diferença, qual é a operação? Qual é o cálculo que você tem que fazer? Lembre-se, né, que quando eu vou fazer determinadas operações, uma determinada operação aí, um determinado cálculo, sempre o número maior deve ficar em cima. Que operação é essa? Então, calcule aí, observe o produto mais caro e o produto mais barato. E veja aí a diferença de preço que há entre os dois. D. Quanto custou a bola e o skate juntos? Então, muito simples. A bola, nós temos o preço aqui, né?
e o skate, nós temos o preço aqui. Então, quanto custaram os dois juntos? Né? Copie a pergunta, faça o cálculo no caderno e coloque a resposta. No total, quanto o pai de Paulinho gastou? Então, pessoal, no total, né? Então, ele comprou todos esses produtos. Se eu quero saber o total, eu tenho que juntar todos os valores, tá? Então, arme a continha. Não se esqueça de somar nenhum dos números. Sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? Para que você não erre aí no cálculo. A compra foi paga com 4 notas de R$ 100. De quanto foi o troco? Bem, se você fez a letrinha E, você já sabe quanto foi o total gasto, né? Quanto o pai do Paulinho gastou aí. Então, você sabe, olha, a compra deu isso, né? O total da compra. Mas o pai dele, então, apresentou aí ao caixa da loja 4 notas de R$ 100, né? 100, 200, 300, R$ 400. Então, você tem que saber aí, se ele gastou menos que R$ 400, ele tem um troquinho aí para receber, né? Então, calcule de quanto foi esse troco, tá? Eu quero ver você caprichando aí nesse cálculo, hein? E a letrinha G. Quais presentes custaram menos de R$ 100? Então, nós temos aí, olha, uma perguntinha. Outra perguntinha. Quais custaram menos que R$ 100? Então, tem que ser o valor inferior, um valor menor do que 100. Então, você analisa aí e coloca o nome dos produtos que custaram menos. Não é o valor, são os produtos que custam menos que 100. Bom? Na atividade 2, então vocês vão aí responder as perguntas, tá bom? Agora nós vamos aí observar se vocês conhecem bem os números. Olha só, número 1, então copia a perguntinha aí no caderno, tá? Pode colocar o número 1 colorido ou de caneta, tá? E sempre coloca o número 1, copia a pergunta, e embaixo a resposta, e aí pula uma linha para copiar a segunda. Copia, na linha de baixo coloque a resposta, pule outra linha. Então, destaque aí, com caneta ou lápis colorido ou marca-texto, cada uma das perguntas. E entre uma resposta e outra pergunta, coloque aí, aliás, pule uma linha, tá bom? Para não ficar tudo grudado, porque assim o caderno fica bem organizado, tá? Sou o numeral formado de 5 unidades de milhar. Pensa aí, 5 unidades de milhar. 8 dezenas e 4 unidades. Então, pense, memorize aí como é que é o quadro valor de lugar, a ordem numérica, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, né? Então, pense aí e coloque na linha de baixo, né, do seu caderno, a resposta. Pode colocar um R aí coloridinho e colocar a resposta, tá bom? Aí pula uma linha. Número 2. O numeral 6.891 é par ou ímpar? Então, pense aí, né? O que é par e o que é ímpar? Estamos recordando. São atividades de fixação. Pula uma linha, vamos para 3. O sucessor do numeral 1299. E aí? Agora tem, hein? Antecessor, sucessor. Quem é o sucessor de um número? É sempre aquele que vem depois, né? Então, acrescenta-se um, tá? O antecessor é aquele que vem antes. Então, diminui um, tira-se um. E o sucessor
acrescenta-se 1. Então, pensa aí. Quer saber o sucessor de 1.299? Quem vem depois? Número 4. O antecessor do numeral 4.000. Né? Então, é 1 a menos. Que número é esse? Número 5. Algarismo de maior valor absoluto do numeral 7.964, tá? Nós sabemos que existe o valor absoluto e o valor relativo. Você se recorda? Dá uma olhada aí no nosso caderninho, aliás, no caderninho de vocês, quando nós estudamos aí. Sempre eu falo, mantenha a ordem no caderno, para que, quando for necessário você voltar e verificar algo aí que a gente já aprendeu, você consiga localizar, né? 6. Qual é o total de 28 mais 37? 28 mais 37. Você pode armar a continha, mas você pode fazer aí o cálculo mental. Lembra que a gente pode juntar unidade com unidade, depois dezena com dezena, né? Ou a gente pode aqui já aproximar, né? Os valores. Pensa aí, nós fizemos vários exercícios de cálculo mental. 7. Qual é a diferença? Tira esse O, gente. Risca esse O aqui, ó. Tá? Qual é a diferença de 50 menos 26? Então, a gente já viu que quando a gente quer calcular a diferença, nós temos que fazer o quê? Uma subtração, uma conta de menos, tá? 50 menos 26. O que eu quero mostrar é o seguinte, eu já observei que algumas crianças ainda estão confundindo. Quando nós temos um cálculo para fazer de subtração, né? E tem o zero. Tem criança que faz assim, 6 menos 0, 0. Né? Não é isso, pessoal. Olha que nós temos a primeira ordem e a segunda ordem. A unidade é a primeira e a segunda é a dezena. Então, nós vamos pensar. Temos que fazer a subtração, ok? Olha aqui, na unidade, 0 pode tirar 6? Não pode, porque 0 é menor do que 6. Né? E 6 não pode chegar no 0, porque já passou, né? Então, o 0 tem que pedir emprestado para o vizinho, né? Para o número aí que está do lado. Qual é o número? Qual é o vizinho? É a dezena. Quantas dezenas nós temos aqui? 5 dezenas. Então, nós vamos pedir emprestado, né? Se tem 5, vai tirar uma para emprestar, vai ficar quanto? 4. Vão ficar 4 dezenas. E vai emprestar uma para cá, né? Então, aqui ficou valendo, o 0 passou a valer o quê? 10, né? E o 5 passou a valer 4, ok? E agora a gente segue, né? 6 para chegar no 10, é possível? Sim, porque 6 é menor do que 10. Ou então, 10, dá para eu tirar 6? Ó, 5, 6. Quanto? 4, né? Ou, se eu guardo 6 na cabecinha, né? Conto até 10. 6, 7, 8, 9, 10. 4. Mesma coisa. Agora, 2. Para chegar no 4. 2, 3, 4. Ou então, 4. Tira 2. Vamos continuar aí. 2. Tá bom? É isso aí. Vamos aí continuar, né? O nome da segunda classe do numeral. 3.802. Deixa eu mostrar aqui, né, para vocês. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui.
Quando nós pensamos, vamos aí, vou colocar um outro número. Então, vamos aí, olha, 32.541. Né? Eu sempre chamei a atenção de vocês que cada algarismo ocupa uma ordem, né? Então, a primeira ordem é unidade, a segunda dezena, a terceira centena, a quarta ordem a unidade de milhar, a quinta dezena de milhar, a sexta, né? Aqui não tem, mas se tivesse, seria centena de milhar, né? Então, cada uma ocupa uma ordem. Eu também já falei inúmeras vezes que a cada 3 algarismos, nós formamos uma classe. Lembra-se disso? Olha só, aqui, eu devia ter feito mais para baixo. Aqui nós temos o quê? A classe das unidades simples. Deixa eu trocar a cor. Né? Nós temos aí a classe das unidades simples. Unidades simples. Essa primeira classe aqui, ó. Então, ele compreende esses 3 algarismos, tá? As unidades simples. Então, eu posso dizer que o 541 forma o quê? A primeira classe. É um grupinho de 3, tá? Tá bom? Tá feia a minha letra, mas espero que vocês estejam entendendo aí. É o mais importante, tá? Bem, quando nós completamos uma classe, nós separamos com pontinho. A cada 3 algarismos, nós separamos com pontinho, que indica o quê? Que começou uma outra classe, tá? Nesse caso, essa classe está incompleta. Por quê? Porque só tem 2 algarismos. Mas, independente disso, aqui nós temos o quê? A segunda classe, tá? A segunda classe, que classe é? Se a primeira é a classe das unidades simples, né? Essa aqui é a classe o quê? Dos milhares. É a classe do milhar, vamos dizer, tá? Ainda que não fosse esse número, vamos imaginar que nós não tivéssemos o 3 aqui, que fosse 2, tá? Ou poderia ter mais um algarismo aqui também, tá? Mas se fosse o número 2.541, também. Olha só, aqui a primeira classe das unidades simples e aqui começa a segunda classe a classe do milhar. Tá bom? Então, vamos lá, continuando nas nossas atividades, tá? Então, qual é o nome dessa segunda classe? Já mostrei ali, né? 9. Qual é o número ordinal? Lembra dos números ordinais? Volta aí no seu caderno, se você não se recordar. Aqueles números que indicam a ordem ou posição, né? Ou classificação, né? Primeiro, segundo, terceiro. Qual é o número ordinal que representa a primeira ordem do numeral 2148, né? Então, pense bem, se você se esqueceu, volta aí, né, para você se recordar um pouquinho a respeito dos números ordinais para poder responder. Bom, por hoje é só, eu ficarei aqui ansiosa aguardando as fotos das atividades feitas por vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Excelente final de semana e até mais.